Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E hoje nós vamos dar início à unidade 4 do livro de vocês sobre a América e Antártida, aspectos naturais e intervenção humana. Né? É um capítulo onde agora uma unidade onde agora nós vamos estudar capítulos, né? Estudar as questões da América, do continente americano, tá? Para a gente começar, vamos falar sobre as placas tectônicas da América. Então, eu quero que vocês pensem aí na crosta terrestre como uma casca de ovo, né? Que essa casca de ovo é partida, rachadinha, na verdade não é nem partida, ela é rachada em 12 pedaços. E cada pedacinho desse, ele corresponde a uma placa tectônica, né? E essas placas, elas se movimentam, né, devido ao calor da Terra, do manto, né, que vai formar as correntes de convecção e aí vai fazer com que essas placas elas se movimentem, né? E na América, certo? Devido à sua grande extensão, o continente americano possui áreas situadas próximas às zonas de contato entre as placas tectônicas e em sua porção central, né? A gente tem aqui, ó, um mapa da América. Vejam que nós temos aqui as placas tectônicas, né? A placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa do Caribe, a placa de Coco, a placa Cocos, né? E a placa norte-americana. São placas tectônicas que estão em constante movimentação, né? Vocês veem aí a direção para onde as placas estão indo. Aqui os movimentos convergentes, os movimentos divergentes, tá vendo? São placas que se movimentam, tá? E esse movimento das placas tectônicas, ele resultou em um relevo, né? Aqui, ó, esse choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. Vocês estão vendo aqui essa imagenzinha aqui que mostra esse choque dessas placas que deu origem aqui ao que a gente chama da Cordilheira dos Andes. Vejam, esse encontro da placa de uma placa oceânica com uma placa continental, né? A oceânica ela desceu, né? E a continental ela subiu. E aí a gente tem a formação da Cordilheira dos Andes. Falando sobre a estrutura geológica da América, a atuação dos agentes internos e externos contribuiu para a formação de um relevo diversificado e de rara beleza na América. Vejam, aqui, né, na posição aqui do Oceano Pacífico, né, próximo ao Oceano Pacífico, a gente tem as cadeias montanhosas, né, que são formações recentes, fruto do encontro dessas placas tectônicas que a gente acabou de ver, certo? Essas placas tectônicas, elas são responsáveis por formar a Cordilheira dos Andes, né, com trechos de até 7.500 metros, né, e também tem uma extensão de 300 quilômetros de largura. Entre essa parte das cadeias montanhosas, vocês podem ver essas porções mais claras aqui, que são os altos planaltos, né? Depois a gente também tem em verde as chamadas planícies, né? Tanto aqui na parte central da América do Norte, como também aqui na América do Sul e também no litoral do Brasil. A gente tem os planaltos, né, nessas porções mais escuras, tá? Planaltos, aqui mais escuro. E a gente tem as depressões em amarelo, certo? São mais típicas aqui no Brasil, né? Para a gente ver aqui as imagens, a gente tem desse lá, aqui em cima, a Cordilheira dos Andes, certo? E aqui a gente tem as montanhas rochosas em Alberta, no Canadá, né? São formas de relevo, né, de cadeias montanhosas que são tidas como formações recentes na história da Terra, certo? Segundo a história da Terra, essas cadeias montanhosas elas foram formadas na era Cenozoica, né? Enquanto que esses planaltos mais antigos,
né, os chamados planaltos e maciços antigos, quase que não sai, eles foram formados lá atrás, lá na era pré-cambriana, né, milhares de anos bem antes das formações das cadeias montanhosas. Por isso que a gente vai encontrar a diferença tanto na altitude, na altura, como também na forma. Se vocês perceberem aqui, ó, as cadeias montanhosas, elas têm esse pico assim, bem pontiagudo. Enquanto que nos planaltos, chapadas, a gente vai ver a presença de um relevo mais retinho assim, ou mais curvado, né? Em uma altitude menor. Isso porque por conta dos processos dos agentes externos que modificam o relevo, né? A chuva, o sol, vai fazendo com que esses topos que um dia foram assim, pontiagudos, ao longo de milhões de anos, né? Eles vão se tornando cada vez mais planos ou arredondados. A gente viu ali as cadeias montanhosas, certo? E agora a gente vê aqui nessas imagens os planaltos mais antigos, né? Os planaltos e maciços antigos. A gente tem diferentes planaltos e maciços antigos no continente americano, né? Eles, como eu falei a vocês no slide anterior, eles são caracterizados por serem bem desgastados, né? Se vocês veem aqui, ó, eu mostrei lá como as montanhas elas são assim, pontiagudas. Vejam aqui, ó, como o relevo ele torna-se mais plano, né? Ou arredondadozinho. Por quê? Porque aqui já sofreram com os processos de desgaste, né? Do desgaste mesmo ocasionados, como eu disse a vocês, pela chuva, pelo vento, pelo sol, né? E aí a gente tem esses planaltos, eles são formações mais antigas, né? Onde a gente tem recursos minerais como o ferro, o manganês, né? Principalmente lá no Canadá, no Planalto Canadense também, né? Outras formações de relevo que se destacam por serem mais antigos são os Montes Apalaches, os Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste no Brasil, o Planalto da Patagônia, que fica no extremo sul do continente. Então, essas formas de relevo também são formas de relevos que servem para atividade turística, certo? Onde vão diferentes turistas para apreciar e também servem como para atividade mineradora, né? Lá nos Montes Apalaches, por exemplo, se desenvolve a atividade extrativa do carvão, né? Que ele vai ser obtido com uma facilidade em minas a céu aberto devido à ocorrência dele que é próximo à superfície, né? E isso vai fazer com que fique barata a extração quando se compara com as minas subterrâneas. Então, aqui são exemplos dos planaltos, né? Dos planaltos e maciços antigos. Outra estrutura geológica, né? Outra forma de relevo, a gente tem aqui as planícies, né? As planícies que, como vocês podem ver aí, elas são muitas, né? Aqui na porção, né? No norte, na América do Norte, né? A gente tem a planície do Rio Lourenço, né? As planícies das Pradarias, as planícies centrais dos Estados Unidos, né? São todas essas as planícies mais comuns na porção norte, né? Enquanto que na porção sul a gente tem a planície do Rio Orinoco, né? Que é situada entre os Andes e os planaltos residuais norte e amazônicos. A gente tem a planície do Rio Amazonas, né? Aqui no Brasil. A gente tem as planícies do Chaco, do Pantanal e a do Pampa, que são planícies que ficam nessas áreas aqui, certo? E aí, como vocês podem ver, há imagens, né, que eu peguei o livro de vocês, do cultivo de trigo na pradaria de Manitoba, no Canadá, aqui à vista do trecho do Rio Paraguai, o maior e mais importante rio do Pantanal em Corumbá, no Mato Grosso, e a gente tem, Mato Grosso do Sul, e a gente tem a cultura de soja, nessa outra aqui, próximo de uma área de arenização em Manoel Viana, no Rio Grande do Sul. Então, vocês veem aí as planícies
da América. E para a gente finalizar essa parte da estrutura geológica, vamos ver agora a estrutura geológica da América, que vocês veem aí nesse mapa. A gente, na América é presente os dobramentos modernos, né? As bacias sedimentares e os escudos cristalinos, né? Ou também chamados de maciços antigos. Os dobramentos modernos, que eles apresentam rochas menos rígidas, em trechos da crosta terrestre de formação recente e localizados perto das zonas de contato entre as placas tectônicas. Esses dobramentos modernos que foram formados justamente por conta do encontro das placas tectônicas e deram origem às cadeias montanhosas, né? Os maciços antigos, que são terrenos que se formaram há muito tempo. Em alguns deles encontram-se os minerais metálicos, como o ferro, o ouro, o manganês, a prata, o cobre, a bauxita e o estanho. Como eu disse, os maciços antigos é onde estão os planaltos, né? Onde se predominaram os processos erosivos e nesses planaltos que foram formados há milhares de anos atrás. As bacias sedimentares, que resultam do acúmulo de sedimentos provenientes dos desgastes de rochas e de organismos vegetais e animais. Delas são extraídos recursos energéticos como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Essas bacias sedimentares, elas são onde ficam as planícies, né, que sofreram. Vejam, os maciços antigos, eles sofrem os processos erosivos. Esses processos erosivos, né, os materiais que são erodidos, eles são carregados e são levados, né, e vão se depositando. Esse depósito dá origem, essa deposição, né, de desgaste de rochas e de organismos vegetais, dá origem às chamadas bacias sedimentares, que é onde fica a forma de relevo das planícies. Então, meu povo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês procuram o professor de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Tchau e se cuidem!